Tudo bem, gente? Professor Fernando aqui, certo? Para mais uma aula de direito penal com vocês e processo penal. E hoje eu quero falar com vocês sobre a teoria da pena. Gente, o direito penal, diferentemente de outras áreas do direito, ele vem acompanhado do quê? Da pena. Certo? A gente tem o quê? O princípio da anterioridade da lei penal. Não existe crime sem lei anterior que o defina. E não existe pena sem prévia culminação legal. Quer dizer que um crime vem acompanhado da punição. Afinal, não adianta você ter uma lei criminal, um tipo criminal criado, se a pessoa que infringe essa lei não vai ser punida. E eu sei, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo quando falamos de pena, certo, é prisão. Mas saibam que essa não é o único tipo de pena e não é simplesmente prisão que acontece. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de pena que existem no Brasil e como cada uma delas vai funcionar. Lembrando, gente, para você ter uma aula de teoria da pena, eu preciso estar vocês, em sala de aula, lendo artigos, discutindo, vendo perguntas, porque às vezes a gente esquece uma coisa importante aqui e ali, então a pergunta de vocês na aula ajuda a gente, tá? E por isso que eu falo, deixa um comentário aqui para ver se consigo mais, tá? Se vocês realmente querem aprender isso, eu recomendo um professor em sala de aula e não uma aula virtual, mas para alguns bons entendimentos, vamos lá. Teoria da pena. Primeira coisa, tá? A primeira pena que todo mundo começa é as privativas de liberdade. Gente, quando você está tirando a liberdade de uma pessoa, você está basicamente falando que o que essa pessoa fez foi muito errado, tá? Você tira a pessoa da sociedade para que ela aprenda a não cometer mais os tipos criminais, para ela entender o valor de estar em sociedade. Porém, a gente não pode equiparar todos os crimes, simplesmente a pena é ficar preso até você aprender. Apesar que a gente tem isso, tá, no Estatuto da Infância e do Adolescente, mas isso aí é outros 500, são do que a gente chama de penas educativas, tá, e não dá pra falar que é uma pena, por causa que o menor não comete crime, comete infração, isso é melhor ficar para uma coisa separada, tudo bem, essas medidas socioeducativas e não penas, tá, então vamos ficar aqui, tudo bem, no geral, no Código Penal, tá. Muito bem, liberdade. Para começar, existe o regime de prisão. Como assim? A pessoa que está com uma pena privativa de liberdade, ela pode estar em 3 regimes diferentes. O regime aberto, o regime semiaberto e o regime fechado. No regime aberto, essa pessoa, ela normalmente, ela não está dentro da penitenciária. O que acontece no regime aberto, na verdade, tá? É que ela pode cumprir na própria casa ou no albergue, tem liberdade durante o período diurno e ficando recolhida durante o período noturno, tudo bem? Então a pessoa que está no regime aberto, ela está presa, mas ela não precisa ficar na penitenciária. E olha, eu sei, muitos falam que o regime aberto dá um senso de impunidade, porque muitas das pessoas do regime aberto estão circulando de noite sem autorização. Só que vocês também têm que ver que normalmente essas pessoas muitas vezes acabam sendo reapreendidas, porque elas sabem que não poderiam estar na rua e estão. Por quê? Vocês querem o quê? Um policial na porta de cada casa do regime aberto olhando? A gente tem que dar essa voto de confiança para a pessoa, tudo bem? Isso é o regime aberto. E se ela quebra esse voto de confiança, ela vai voltar para a penitenciária, tá? Muito bem. Agora a gente tem o regime semiaberto. O regime semiaberto, a pessoa está trabalhando durante o dia. Existem diversas empresas que contratam mão de obra de penitenciárias e de pessoas presas, exatamente por ser mais barato. Isso mesmo, tá? Tudo bem? Então, você tem essa possibilidade deles estarem trabalhando e no período noturno, no período que eles não estão trabalhando, eles estão reclusos, tudo bem? Pode estar recluso num albergue, pode estar recluso na própria prisão. Mas então assim seria o regime semiaberto. Ainda existe na lei a possibilidade, tudo bem, do que a gente vai chamar de
comunidade agrícola, tudo bem? Que a pessoa fica dentro, certo? De um tipo de comunidade agrícola. É difícil achar um nome melhor, tudo bem? Para essa colônia agrícola aí que eles ficam, tá? Mas basicamente ele está recluso dentro dessa colônia agrícola, ele não pode sair lá de dentro e a pessoa se autossustentaria ali. Me falaram que tem alguma função no Brasil, eu pessoalmente não sei do conhecimento de nenhuma. Se você conhece alguma que funcione, que esteja funcionando, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu sou uma pessoa falível que não tenho todas as respostas e às vezes vocês me ajudam e é por isso da importância de uma sala de aula, de uma classe para nós conversarmos. Muito bem, gente, o último regime é o fechado. Eu acho que não tem muito o que falar. No regime fechado a pessoa fica dentro da penitenciária. Ela não sai, a não ser que seja algum caso de indulto, outras coisas que são momentâneas e só as pessoas que estão dentro das condições geradas pelo indulto que podem sair, como indulto de Natal, indulto Dia dos Pais, babá, tantos outros que existem. Mas isso é uma exceção. A regra é fechado, está dentro da penitenciária, cumprindo a sua pena. Agora, a gente vai ter a expressão na lei, a gente vai achar reclusão, detenção e prisão simples. Então, alguns crimes vai estar escrito pena de reclusão, outros vai estar escrito pena de detenção e outros vai estar escrito a pena de prisão simples. Qual é a grande diferença? Gente, a pena de reclusão, você supostamente ficaria recluso em penitenciária. Então a pena de reclusão autoriza regime inicial fechado, porque você está recluso. Você pode ter uma pena de reclusão e estar no semiaberto? Pode, mas ela autoriza o regime inicial fechado. Já a pena de detenção, o detento, não começa no regime fechado, tudo bem? Ele pode ir para o regime fechado? Claro que pode, se ele desobedecer as regras do aberto ou do semiaberto, ele vai para o fechado. Mas a prisão de detenção não começa no regime fechado. E a prisão simples? A prisão simples nunca começa no regime fechado, tudo bem? Então, aliás, a prisão simples nunca vai para o regime fechado, para ser mais correto, tudo bem? Então, você une aqui os regimes com o que está na lei e você sabe, tudo bem, como vai ser a pena privativa de liberdade. Mas como eu falei, pena privativa de liberdade não é a única pena que nós temos no nosso sistema de teoria da pena no Brasil. A gente também vai ter as restritivas de direitos, por exemplo, as de multa ou as de reparação de dano. Então, você pode ter trabalhos para a comunidade, você pode ter que ressarcir o que você fez, você pode ter que devolver dinheiro para o erário, você pode ter que pagar dias multa, sim. Você vê quanto que está valendo de a multa e o juiz vai ver quanto você vai pagar de a multa de acordo com o que a lei fala e a sua capacidade econômica. E você pode perder direitos, como perder direitos políticos e outros tantos. Pode perder carteira de motorista, você pode perder um monte de coisa dependendo do crime. Tudo de acordo com o que está autorizado na lei, porque o juiz não pode tirar a pena da cabeça dele do que ele acha que está correto. A lei vai falar que tipo de pena vem, certo? Como eu falei lá no começo. Não existe crime sem lei anterior que o defina, não existe pena sem prévia combinação legal, ok? Muito bem, agora, entrando nessa parte de reparação de danos, certo? De perda de direitos e outras coisas, a gente vai ter o que a gente chama de sursis criminal. O que é o sursis criminal? A Lei 9.099 de 95, também conhecida como a Lei dos crimes de menor potencial ofensivo, coloca aqui, para os não reincidentes de crimes dolosos com penas menores de 2 anos, você tem a possibilidade de fazer, tá, a suspensão condicional da pena. Imagina aqui o promotor, certo, junto com o juiz e o advogado do réu, fazem meio que um acordo. Não exatamente uma transação penal, um certo acordinho ali, certo, falando, olha, se você fizer isso, você vai ter a sua pena suspensa e você não vai ser decretado nem culpado nem inocente. E depois de um prazo, isso desaparece e você pode manter o seu status de réu primário. Gente, isso é
muito bom para o preso, muito bom. E você está evitando que uma pessoa vá parar numa penitenciária. E vamos falar a verdade, apesar de toda a teoria do como é bom tira a pessoa da sociedade para ela vai e tal, a gente sabe que muitas vezes o ambiente da penitenciária não vai ajudar. Muito pelo contrário, pode piorar a mente e a situação do preso e fazer com que ele se revolte ainda mais com a sociedade. Então você tem a opção do sursi. Então você pode fazer com que repare o dano, você pode fazer com que ajude uma instituição, você pode fazer com que trabalhe para a sociedade, você pode fazer restrição de fim de semana, você pode proibir a pessoa de frequentar certas casas e lugares. Então tem várias possibilidades no sursi criminal. Gente, a última coisa que eu quero falar com vocês sobre teoria da pena agora, tá? É a medida de segurança. A medida de segurança não é uma pena, tá? Nós não classificamos a medida de segurança como uma pena. O que acontece é que quando a pessoa tem algum tipo de distúrbio ou problema mental, ou então ela cometeu algum tipo de fato típico criminal devido a algum desequilíbrio, o que a gente faz? A gente pode impor uma medida de segurança, onde a pessoa pode ser internada em um hospital especializado para a condição dessa pessoa. Quer dizer, a pessoa não conseguia compreender o erro dos fatos dela por um problema real, médico, psicológico, psiquiátrico. Então é só que mesmo assim ela é um perigo, às vezes para a sociedade, às vezes para ela mesma. Então nós internamos ela para o seu próprio bem. Então ela não está presa, mas ela está reclusa numa medida de segurança. Quanto tempo você fica preso numa medida de segurança? De verdade, o que nós sabemos é que periodicamente, de 3 em 3 anos, exames vão ser feitos nessa pessoa para ver se ela está pronta para voltar para a sociedade. Então, em 3 anos ela pode estar de volta, ou ela pode nunca estar de volta. Bem, gente, basicamente é isso. Se vocês têm algum comentário, por favor, deixem aqui, tá? Eu espero que estejam todos bem, todos seguros, e nos vemos na próxima aula. Falou, galera!